Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Se você ainda não me conhece, eu sou o Padre Bruno Cedenho, da Diocese de São Carlos. Eu coordeno o Ministério por Cura e Libertação Filhos da Cruz e ajudo as pessoas com seus problemas espirituais. Se você está procurando por aconselhamento ou quer conhecer melhor a fé cristã católica, não deixe de me acompanhar em meu canal. E no Evangelho de hoje, tirado de Lucas, nós veremos a continuação da narrativa dos discípulos de Emaús, em que Jesus lhes aparece e eles o reconhecem ao partir do pão. Escutemos com muita atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós escutamos então neste relato que os discípulos, imediatamente depois que reconheceram Jesus, foram anunciar aos outros discípulos que tinham se encontrado com Jesus. Ou seja, sempre que eu tenho um encontro verdadeiro, real com Cristo, imediatamente eu sinto esse impulso, esse ardor para ir aos outros e comunicar essa experiência que eu tenho com Jesus. Quem faz uma experiência verdadeira com Jesus não guarda para si mesmo, mas transmite aos outros, transmite aos demais. E quando eles ainda estavam falando, Jesus aparece no meio deles. Essa é outra lição que aprendemos. Quando eu anuncio Jesus ressuscitado, Ele se faz presente no meio de nós, pois é promessa. Ele mesmo disse: "Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei." Jesus está presente quando a sua palavra é anunciada, pois Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas quando Jesus aparece aos seus discípulos, eles não conseguem compreender o que está diante dos seus próprios olhos. Acham que é um fantasma, ficam espantados. E Jesus precisa provar para eles que Ele está vivo.
Jesus fala: toquem minhas mãos, toquem minhas feridas, olhem minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, eu tenho um corpo, me dê algo para comer. Jesus não pediu peixe, não pediu algo para comer porque ele estava com fome, mas para provar que ele estava ali diante deles em um corpo físico que é capaz de se alimentar, para provar que ele está vivo. E isso é para nos ensinar que a ressurreição da carne é um fato real. Quando nós professamos a fé e rezamos, creio na ressurreição da carne, nós estamos professando a nossa fé que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a ressurreição não é só uma vida nova no espírito, espiritual, mas esse corpo aqui, esse corpo que hoje padece por enfermidades, sofrimentos, limitações, ressuscitará, mas em corpo glorioso, semelhante ao de Jesus ressuscitado. Essa é a nossa fé. Nós professamos, faz parte do nosso credo. Eu creio na ressurreição da carne. Jesus está vivo. O corpo que hoje nós sepultamos de algum ente querido e falecido, que se decompõe, não é apenas uma carcaça, mas é algo sagrado que Deus vai restituir no dia da ressurreição. Mas não mais em estado corrompido ou corruptível, mas em estado glorioso. Então o corpo nosso não é apenas uma carcaça que comporta o espírito. Nós somos uma unidade de corpo e alma. Então Jesus está nos ensinando que a ressurreição é a vida nova do cristão, do ser humano, reconciliado com Deus e que vai viver agora essa vida nova no paraíso. Novos céus e nova terra, mas em corpo e alma, mas numa unidade perfeita. Mas como isso é demais para a razão do homem entender? Como que um morto volta à vida? Como que esse Jesus que nós vimos ser crucificado, sepultamos o seu corpo, agora está aqui conosco, vivo e falando com a gente? E não é um fantasma? Está em corpo? Então é preciso que Jesus abra a inteligência para os discípulos entenderem as Escrituras e compreenderem aquela realidade que está diante dos seus olhos. E com isso nós aprendemos que a fé tem que ser a luz para a nossa razão, e não o contrário. Não posso permitir que a razão fale mais alto do que a minha fé. Não posso querer compreender para aceitar. Não posso aceitar só aquilo que eu compreendo, só aquilo que eu entendo que é o melhor, que é o certo. Não posso crer que a realidade se encaixe nas minhas teorias, nos meus pensamentos, nos meus planos, nos meus objetivos, nos meus sonhos, nos meus achismos. Eu acho que é assim. Eu acho que é isso. Não. A realidade é maior do que eu. A verdade é maior do que eu. E se eu quiser compreendê-la, eu não posso querer possuí-la, porque ela é maior do que eu. Eu tenho que me entregar a ela. A verdade é maior do que eu, porque Deus é maior e Jesus é a verdade. Eu não posso compreender Jesus na sua totalidade. O que eu posso fazer? Aceitá-lo. Eu me entrego à verdade. Eu me entrego a Jesus. E permito que Ele faça a sua vontade acontecer em minha vida. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Que a vontade de Deus seja feita na terra e no céu. E diante desta realidade, eu lhe convido, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e se colocar diante de Deus, diante do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, assim como abriste o entendimento
dos discípulos para compreenderem a realidade da ressurreição. Abra também o meu coração, abra a minha inteligência, para que eu possa entender quais são os teus planos para mim, para a minha vida, para a minha família, e eu possa me entregar a eles por inteiro. Que seja feita, Senhor, em minha vida apenas a tua vontade. E por isso eu renuncio, em teu nome, Senhor, a toda forma de orgulho que quer me fazer achar que eu sei aquilo que é o certo, de querer estar sempre com a razão, sendo que o Senhor é a verdade. Me faz, Senhor, compreender que se eu quiser entender a vida com os meus pensamentos humanos, eu sempre vou cair no erro, no engano e, portanto, nas armadilhas do inimigo. Conduz meus passos, Senhor, na verdade. Eu quero, Senhor Jesus, seguir tua palavra e viver hoje essa experiência da sabedoria, que é o dom do Espírito Santo de Deus. Se não for Deus, o seu Espírito, a nos revelar a verdade e trazê-las até nós, nós não poderíamos chegar até ela, mas podemos acessá-la por meio de nossa obediência e passarmos a pensar não as coisas dos homens, mas pensar as coisas do céu e a compreender nossa realidade não com o nosso ponto de vista, mas olhar para a nossa vida e para o mundo à nossa volta com os teus olhos, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se este vídeo te tocou de alguma forma, não deixe de curti-lo, dando ali o joinha, e de compartilhar com outras pessoas que você acredita, que você sabe que também essas palavras precisam tocá-las, precisam atingi-las, precisam chegar até elas. Seja como os discípulos de Emaús. Não guarde suas experiências só para você mesmo, mas transmita para as pessoas que são importantes a você, a todas aquelas que estão ao teu redor. Deus abençoe a todos.